Você sabe o significado de uma aliança? Nada mais é do que pacto ou tratado entre indivíduos. Um objeto com uma importância e um simbolismo de um voto feito para durar até o fim. Ao ver uma pessoa usando aliança, você sabe que ela está comprometida com alguém e que um vínculo eterno e inquebrável foi firmado. Uma atitude que acontece desde os tempos da Bíblia. Na história é possível encontrar inúmeros exemplos de pessoas que firmaram uma aliança, porém nem todos fizeram bons tratados. Como no caso do rei de Judá, Acás, que fez uma aliança com a Assíria. Ele deixou de confiar em Deus e por esse motivo teve grandes prejuízos, pois quem era para ser o seu aliado saqueou Judá. Mas há também os que firmaram uma aliança com Deus e obtiveram grandes resultados que são lembrados até hoje. Uma das alianças, você sabia? A primeira aliança firmada no mundo foi entre Deus e Noé. E estabeleci uma aliança com Noé e seus filhos e toda a sua descendência. Existem algumas formas de se fazer uma aliança. Pode ser no trabalho, na família, na sociedade. Qualquer que seja essa aliança, elas visam o lado positivo para ambos. Estes são alguns dos benefícios. Proteção. Ao se aliar com alguém, a proteção é importante. Inclusive, alguns se aliam justamente buscando proteção, seja física ou financeira. Direção. É ela quem decidirá qual o rumo que a aliança, a sociedade, irá tomar. Por isso, é primordial estar aliado a alguém que sabe para onde vai. E por último, mas não menos importante, a prosperidade. A prosperidade vai além de fartura financeira, pois sem a direção e a proteção, ela não tem serventia. E isso é real. Basta lembrar das pessoas que eram milionárias e perderam tudo da noite para o dia. Mas e você? Quais e com quem você tem feito uma aliança? E os resultados têm sido benéficos? Eu desejo tudo de bom a você que está nos acompanhando nessa manhã. Como sempre, Deus é o único capaz de pegar uma situação difícil que você está vivendo e transformar. E nós começamos esta programação falando sobre um dia muito especial, uma data, dia 1º de junho, uma segunda-feira para boas notícias. No decorrer dessa programação você vai entender o porquê o mês de junho é considerado para nós um mês de boas notícias. E se assim não tem sido para você, vai ser. Basta você continuar ligado com a gente, acompanhando a programação, que no decorrer do programa você vai entender por que Deus trará boas notícias para você nesse próximo mês. Eu quero colocar duas histórias, dois testemunhos que provam que a corrente de segunda-feira tem transformado vidas, tem abençoado e até inclusive se você está nos acompanhando e quebrou a aliança, quebrou o pacto, o testemunho do Ricardo é um excelente caso para você entender que você precisa retornar. Vamos assistir. Ricardo, o que aconteceu vindo aqui segunda-feira na catedral? Eu firmei um pacto com Deus aqui, só que eu fui rebelde. Eu acabei quebrando o pacto, deixei de vir. Quando fechou o contrato de 3 meses, no trabalho que eu trabalhava de estética automotiva, o patrão não quis continuar o contrato e me demitiu. Ali o Espírito Santo me alertou, falou que era sobre a minha quebra do pacto, né? E eu dava o meu melhor lá, tanto que eu até perguntei por quê, mas no fundo eu sabia por que que era, que eu quebrei o pacto, né? Porque até ele falou que gostava do meu trabalho, que eu era rápido, agilidade, com excelência, né?
graças a Deus, e fui mandado embora. Então, eu tive até que ir para a rua vender bala no sinal por conta própria, né? E passei por uma humilhação, só que eu voltei para o pacto. Só que eu voltei decidido, sincero, a não quebrar mais. Não por medo de perder emprego, mas porque eu percebi que só com o Espírito Santo, com a direção que vem de segunda-feira, eu consigo administrar minha vida financeira sem se perder. Então eu voltei, né? Quando eu voltei, o Espírito Santo criou uma situação, me colocou num trabalho de lavação também, né? Estacionamento, abriu as portas e comecei a levantar a aliança, coisa que eu não fazia também, estava relaxado, né? Achava que Deus ia descer do céu e ia com a bênção. Eu comecei a levantar a mão lá no trabalho. Eu não pedi para Deus a bênção, eu falei para ele colocar a mão. Ele fazia a vontade dele. E comecei a ungir também. Eu peguei férias agora e a patroa e o patrão ligaram e falaram assim, quando você voltar das férias, eles vão pagar, no caso, as férias e um pouco a mais. Também não sei porquê, não perguntei, mas na verdade eu sei que é Deus, né? E falaram assim, agora você vai começar a ganhar por comissão. E quem ganha por comissão é só o gerente. No caso, isso que aconteceu, eu pensei, é próprio Deus. Porque se eu perguntasse para eles, vocês pagariam por comissão? Se eu falasse, eu creio que eles não iam fazer. Só que quando eu comecei a firmar um pacto com Deus, agir a fé, reconhecer que é no campo espiritual que eu ia vencer, Deus honrou a minha fé. E para a glória dele, só tem a arrebentar mais e mais. Hoje, onde você trabalha é melhor, está ganhando bem mais do que no trabalho anterior. Sim, senhor, onde eu trabalho é segunda a sexta, o horário, eu tenho um tempo para servir a Deus, né? Lá eu busco a Deus, eu tenho um tempo para buscar a Deus, não é um trabalho que me afasta dele, porque se me afastasse eu não estaria mais lá. Então, é um trabalho que Deus colocou a mão, né? Quando eu simplesmente voltei e firmei um pacto com sinceridade com Deus de segunda-feira. Deus te abençoe. Sandro, o que aconteceu vindo aqui às segundas-feiras? Então, pastor, eu moro na Colônia Santana, faz 1 ano e 4 meses que eu não falho nenhuma segunda-feira, tá? Inclusive, na véspera de feriado, eu estava em Jaraguá do Sul e a gente saiu antes para justamente estar aqui. Então, é distante, né? Então, a gente faz esse sacrifício e que vale a pena. E nessa empresa que eu trabalho, eu cuido de 33 veículos da empresa, sendo que 2 deles são avaliados em mais ou menos R$500 mil cada um, que são dos donos da empresa, então passa tudo por mim, tá? Combustível, pedágio, hospedagem de hotéis de todos os funcionários, a manutenção do prédio da empresa é com minha responsabilidade. E quando eu entrei na empresa, eles não acreditavam no meu potencial, porque eles diziam assim para mim, você é muito certinho para estar aqui dentro, você não vai durar. E eu já estou há 1 ano e 4. Então eu estou perseverando e estou mostrando o meu trabalho. Então toda segunda-feira o senhor faz 61 quilômetros por 1 ano e 4 meses sem falhar nenhuma segunda? Sem falhar nenhuma segunda-feira. E aí, nesse tempo que eu estou lá na empresa, eu venho mostrando resultado para eles. Eu tive o meu aumento de salário, né? E ainda por cima eu fui gratificado com a minha função alterada, de administrativo para supervisor administrativo, que já tem um salário maior do que a que eu fazia antes. E sem contar que agora também em maio a gente tem um dissídio. Então eu já vou ganhar o aumento do dissídio em cima do valor do salário que eu comecei a ganhar desde o dia 1º de abril. Vir segunda-feira tem funcionado? Tem funcionado. É só você acreditar que dá resultados. Deus abençoe. Você viu como Deus pegou 2 casos e transformou em boas notícias? Aqui comigo nos estúdios também o pastor Igor. E pastor Igor, nós começamos hoje nessa programação nos preparando para o dia 1º de junho, o dia em que nós cremos e até pedimos às pessoas que elas tragam neste dia celular, tudo que está ligado à sua vida financeira, porque o mês de junho será um mês de boas notícias. Bom dia. Bom dia, pastor David. Bom dia a você que nos acompanha. E isso está determinado à luz da palavra de Deus.
porque foi no 6º mês que o anjo visitou Maria e deu a ela a notícia de que ela daria à luz ao Filho de Deus. Notícia essa que mudou a vida de José e Maria e, consequentemente, a mudança em todo o planeta Terra. Todo o plano do Criador para a reconciliação com o homem foi feito a partir daquela data, daquele 6º mês. Por isso, traga seu celular nessa sexta-feira. Você pode colocar foto da sua família, foto da empresa, do carro, tudo aquilo que você precisa conquistar, resolver, solucionar. Nós vamos erguer o celular ao céu e vamos determinar. Esse 6º mês não vai terminar para você sem que você tenha boas notícias. E essas boas notícias vão chegar até você. Nós vamos esse intervalo que fala mais sobre este grande evento e a gente já volta. Foram tantas notícias ruins que você sente medo de uma nova ligação. Já espera o pior, porque ele sempre vem. A cada pedido, já espera o não. Com cada nova esperança, vem o medo da frustração se repetir. Mas dentro de você, o desejo de uma boa notícia persiste. É quase um grito de socorro. O grito da sua fé, que sabe que a sua mudança está para chegar. Nesta segunda-feira, 1º de junho, a segunda-feira das boas notícias, vamos determinar a boa notícia na sua vida, em todos os templos da Universal. Mais endereços em universal.org/localizar. Existe uma saída e na oportunidade do dia 1º você vai receber a aliança do pacto. Agora, é necessário que você venha usar a fé. Se você usa a fé, as boas notícias chegarão. Há quanto tempo você precisa de algo que venha animar você, alegrar você? Por isso, o dia 1º é um dia que será marcado como um dia de boas notícias e o mês de junho será esse mês que portas vão se abrir. Agora, aquele momento de fé, momento de oração, nós vamos falar agora com Deus. Eu convido o Bispo Sérgio Mota para este momento muito especial. Bispo, é com o Senhor. Chegou o momento tão aguardado, tão esperado por tantas e tantas pessoas que ligaram para o SOS e que estão atentas agora nesse momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós invocamos o Teu nome poderoso, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor tem as Tuas mãos estendidas, os Teus ouvidos atentos ao clamor que nós lhe fazemos. E eu peço, meu Deus, por esta pessoa hospitalizada, doente, acamada. Eu peço, meu Deus, por esse lar, por esse casamento, por esse relacionamento conjugal que está conturbado. Eu peço, meu Deus, que as portas venham se abrir, meu Deus, para o emprego. Esta pessoa desempregada já distribuiu, meu Senhor, currículos, meu Pai, nas empresas. Abra as portas, meu Pai. Tira todo o mal, todo desânimo, tira toda a depressão, toda a angústia, dar-te pressa, meu Deus, em socorrer, em trazer o alívio, o refrigério a tantas e tantas pessoas que nos acompanham. Abençoa, meu Deus, o copo com água. Quando ela beber desta água, ela receba, meu Deus, a força para viver, a força para enfrentar, meu Deus, as batalhas do dia a dia. Eu entrego todos nas tuas mãos em nome de Jesus. Graças a Deus que nos deu forças para viver e vencer. Tenho certeza que depois dessa oração, a sua vida foi abençoada. Você creia, porque tudo é possível àquele que crê. Procure nesta quarta-feira a Igreja Universal do Reino de Deus próxima da sua casa para buscar esse revestimento e fortalecimento espiritual. Tenho certeza da tua vitória. Que Deus te abençoe e te guarde. É com o Senhor, pastor. Deus ilumine a todos. Por isso, então, pastor Igor, agora depende dessa pessoa. Segunda-feira, dia 1º de junho, um mês das boas notícias. Escolha um dos horários e esteja conosco. Você pode vir às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas ou 19h30.
O nosso endereço é esse, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Nós aguardamos por você. Entrada e estacionamento são gratuitos e, com certeza, a sua vida será transformada através desse propósito. Agora eu quero chamar a sua atenção, está chegando o dia, nós estamos nos aproximando da corrente da meia-noite e muitas pessoas já têm o que contar de outros eventos, outras correntes. Imagine o que vai acontecer neste dia, dia 29. Vamos a resultados. Olá, eu sou a Grace. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com depressão, com ansiedade, com crises de pânico. Eu não conseguia me alimentar direito de tanta tristeza que eu tinha. Só que eu fingia que eu estava bem, que eu estava feliz, mas dentro de mim era um vazio muito grande. Eu não conseguia fazer nada direito, como respirar para mim era muito difícil. Eu estava sempre muito angustiada, sempre a ponto de ter um colapso. E isso também veio a pensamentos suicidas. Eu pensava no suicídio todos os dias. Todos os dias eu pensava em acabar com a minha vida, porque essa era a minha rotina. Eu dormia chorando porque eu ia acordar viva. E no outro dia eu acordava e chorava, porque eu tinha mais um dia pela frente. E foi assim, esse ciclo de dor, de pensamentos suicidas, até que eu conheci o trabalho daqui. E aí foi quando eu decidi que aqui eu poderia mudar minha vida, porque eu pensei, poxa, nada que eu fiz até agora, meus amigos, todos os lugares que eu tenho ido, nada tem mudado para mim. Então eu vou dar uma chance para esse lugar. E ali, quando eu decidi conhecer de fato, eu mudei. Ali mudou, transformou minha vida. Então ali eu tirei aquela dor que eu sentia, aquela dor na minha alma. Saiu e eu conheci a Deus e ali eu recebi o Espírito Santo. Aí quando eu recebi o Espírito Santo, aquele vazio que eu tinha, aquela busca incessante por coisas e pessoas, em agradar todo mundo, porque isso também que fez eu ser uma jovem tão vazia, porque eu queria agradar todo mundo. Então ali acabou, eu tive paz, pude dormir em paz e tudo mudou. Então nunca mais pensei em suicídio, em nada, e hoje eu sou transformada. Meu nome é Flávia, vim de um casamento frustrado, separação, né, com uma filha para criar. Desculpe, mas quando eu lembro dessa cena me emociona. Minha filha, quando tinha 10 aninhos, ela me pediu um pão para comer e eu não tinha para dar, porque eu perdi tudo. Deixei tudo para trás, só saí com a minha filha e com a roupa no corpo. Dor de cabeça constante, muita tristeza, não me dava bem com ninguém. Eu era uma pessoa muito nervosa, eu brigava muito. Eu cheguei a agredir uma senhora de 60 anos, para ter uma noção. Mas graças a Deus, depois de todos esses problemas que eu passei, separação, miséria, desemprego, muitas brigas na família, desentendimento, minha filha teve câncer por 2 vezes, mas graças a Deus, após chegar nesse lugar, a minha vida transformou completamente. Hoje eu sou casada, muito bem casada, sou feliz. Minha filha foi curada de 2 cânceres. Hoje eu sou empresária, eu e meu esposo. A gente tem uma vida transformada em todos os sentidos. Hoje eu posso dizer, eu sou feliz. Meu nome é Murilo. Quando eu cheguei aqui, eu tinha muita ansiedade. Eu não conseguia dormir, tinha insônia. E eu tinha muito medo do amanhã, né? Eu não queria enfrentar o dia de amanhã. Então eu buscava dormir quase só 2 horas por noite. E isso estava me destruindo por dentro. Eu não estava rendendo no trabalho, não estava rendendo nas artes marciais, em nada. E aí isso estava me prejudicando. E a minha mãe notou isso. E aí ela começou a se preocupar comigo e eu não queria preocupar minha mãe. E aí ela pediu para que... Ela já frequentava a Universal, lá no Acre, e aí ela pediu para que eu viesse, né? E aí quando eu cheguei aqui, eu vim numa sexta-feira, pedi a oração pro pastor e foi o suficiente. E aí eu consegui vir em todas as reuniões, consegui participar das correntes, e peguei firme. E graças a Deus, recebi o Espírito Santo e alcancei a paz, né? Tive paz, voltei a dormir em paz, consegui agora focar, né, nos objetivos, no trabalho. E Deus mudou tudo, transformou tudo. Meu nome é Adelira. Eu sofria muito na minha vida sentimental. Eu tinha desejo de suicídio. Na época eu tinha um filho de 14 anos. E eu queria tirar a vida dele também para depois tirar a minha vida, por conta dos problemas, da profunda tristeza que eu sentia. Eu tinha complexo de inferioridade, eu não tinha uma perspectiva de vida sentimental nem familiar por causa de um casamento destruído. E eu cheguei aqui, eu conheci a fé e eu pude entender que tinha solução para o meu problema.
eu fiz as correntes, vi a minha vida mudando dia após dia. Hoje eu posso viver uma vida transformada, vivo uma vida com abundância em todas as áreas da minha vida. Na vida sentimental, na vida familiar, Deus mudou a minha vida, transformou, já tenho um casamento abençoado. Então, aqui muda a vida da gente. Isso é apenas um pouco do que vai acontecer neste dia 29, a corrente da meia-noite. Um evento que vai marcar pela força, o propósito que vai trazer um terremoto para a sua vida financeira, familiar, saúde, emocional. E tudo está sendo preparado. Nós vamos ficando por aqui, mas eu quero deixar você com este convite através da nossa repórter, mostrando o que você pode fazer para chegar aqui e alcançar os benefícios que essa corrente vai trazer a todas as pessoas. Marque a data, então, dia 29, corrente da meia-noite, começa às 10h30 e vamos até meia-noite e 1. Entrada e estacionamento, como sempre, são gratuitos. Que Deus te abençoe, Deus ilumine a todos. Fique agora com esse convite. Você chegar na corrente da meia-noite, na Catedral Universal, você pode pegar qualquer ônibus saindo daqui, do T100, que passe pela Mauro Ramos. Ao descer do ônibus, peça ao motorista ou dê sinal para descer em frente à Igreja Universal. Para receber você na corrente da meia-noite, nós temos um confortável santuário de luz, com milhares de lugares à sua disposição. Escola bíblica para suas crianças enquanto você participa da corrente. Amplo estacionamento gratuito, com vagas no subsolo também, oferecendo segurança e conforto. A entrada é pela rua Irmão Joaquim, ao lado da Catedral. Mas o principal que você receberá é a extração de todas as energias ruins de seus caminhos. Corrente da meia-noite, sexta-feira, às 22h30, na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis.